se ele tiver 10% de audiência, eu saio daqui. E eu já passo para meu amigo Paulo Generoso, da República de Curitiba, fazer uma pergunta para Roberto Jefferson. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, presidente Roberto Jefferson. Boa noite, brasileiros aí, todos que estão assistindo, principalmente os seguidores da República de Curitiba, todos os seguidores das outras páginas também, inclusive algo que nós estamos fazendo hoje que não existe na China, essa liberdade das mídias sociais. E é isso que tem ajudado a mudar o nosso país. A minha pergunta é o seguinte: nós elegemos o presidente Bolsonaro para realmente derrotar o sistema político corrupto brasileiro. O modus operandi antes do Bolsonaro era, assim que fosse eleito, antes mesmo de assumir, se reunir com os presidentes de partidos, né, do qual o senhor é um dos presidentes, e dividir o governo. E basicamente, a gente sabe que o PT não roubou sozinho, teve a conivência, né, de outros partidos também, principalmente PSDB e PMDB. E não é só a imprensa que não está levando dinheiro do governo, milhões, como levava antes. A gente sabe que os partidos políticos, o sistema político também não está levando mais o dinheiro, não está sendo permitida essa divisão do poder para roubar o Brasil. Esse é o grande defeito do presidente Bolsonaro, que esse sistema que está estabelecido está se revoltando contra para tentar derrubar. Generoso. O Bolsonaro não tem generosidade com a corrupção. Hoje há uma matéria gravíssima, no estado de São Paulo, que é uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, na página 6 do jornal do Estado de São Paulo. E o presidente Fernando Henrique diz que o governo tinha governabilidade, sempre os governos da República do Brasil, com a coalizão. O que é a coalizão? Esse regime de governar com partidos, partilhando o poder com os partidos políticos na República Brasileira. Eu sou deputado federal, aliás, fui desde o Figueiredo. Sempre vi os governos de coalizão, nunca em torno de um programa, de uma linha programática, de um princípio programático, porque aí sim a coalizão é válida. Mas sempre foi uma coalizão pragmática para financiar os partidos políticos. Desde o Figueiredo foi assim. Eu vi a partilha na República esse tempo todo sendo feita dessa maneira. Foi assim com Sarney, foi assim com Collor, foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Lula, foi assim com a Dilma e foi assim com o Temer. A coalizão você pode chamar de toma lá da cá. É o regime. Vem cá, toma. Interrompendo o Roberto Jefferson para dizer que passamos 100 mil pessoas simultaneamente. A coalizão é o regime de corrupção. O que está vendo? No primeiro ano, os partidos que são mais fisiológicos e que vivem mais na terra do governo conseguiram ainda suportar essa convivência sem participar do bolo do poder. Mas agora, a crise de abstinência na corrupção está chegando ao paroxismo. É como aquele viciado em cocaína, em crack. Não tem crack para cheirar. Não tem cocaína para cheirar. Está entrando em desespero. Porque o presidente Bolsonaro não rouba e não permite que roubem no governo dele. Então ele não faz esse governo de coalizão. O que o Fernando Henrique diz aqui hoje? Que quem não faz o regime de coalizão perde o mando político no Congresso Nacional. Está aqui.
no jornal Estado de São Paulo. E que, quando perde a agenda política, pode ser empichado. Porque se não tem comando da pauta política no Congresso, se a pauta política é da Câmara dos Deputados e do Senado, o presidente, por não poder governar a agenda política do Congresso Nacional, pode sim, porque ele fica sem poderes para governar, ele pode ter contra ele pedido de impedimento, pedido de impeachment. Isso é hoje uma matéria colocada claramente numa entrevista do Fernando Henrique ao Estado de São Paulo. E vai mais o ex-presidente. Ele diz que os brasileiros não gostam do parlamentarismo, que isso é da cultura do brasileiro. Mas o Brasil vive, no momento, o parlamentarismo branco. Olha onde nós estamos chegando. A usurpação é reconhecida pelo presidente Fernando Henrique. Hoje o Brasil vive o parlamentarismo branco. O Bolsonaro tem a agenda política tomada de suas mãos por um governo que ele chama, o Fernando Henrique chama de nova coalizão, uma nova coalizão para o governo compartilhado, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado da República. Ele diz que esse governo compartilhado subtraiu das mãos do presidente Bolsonaro a capacidade da agenda política e que isso pode abrir as portas para o impeachment do presidente da República. O que ainda impediu que o presidente fosse empichado, porque ele não comanda a agenda política, diz o Fernando Henrique, é que o povo não foi para a rua para pedir o impeachment. Olha a gravidade da coisa. Está traçado o mapa. Você toma do presidente a agenda política, faz o parlamentarismo branco, governo compartilhado entre a Câmara dos Deputados, o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal, roubando de 60 milhões de brasileiros a oportunidade de ter um governo escolhido ideologicamente com programas claros na pessoa do presidente Bolsonaro. Respondendo a pergunta, Paulo Generoso. Não, excelente. Só para aqui afirmar que nem o STF, os membros do Congresso que está aí, tem o nosso respeito e representa exatamente o novo Brasil, o Brasil que a gente quer. E hoje, eu digo sem medo de errar e nem um minuto, se eles se atreverem a pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, acho que a multidão que irá às ruas em favor do presidente será muito maior do que a multidão que foi às ruas pedindo o impeachment da Dilma. Então, eles estão completamente enganados, o povo brasileiro já está cansado. A gente, na verdade, muita gente pedindo a intervenção, a gente não quer intervenção. A gente quer que todos os governantes respeitem cada um, né, a sua autoridade, respeitem o presidente que foi eleito democraticamente com quase 60 milhões de votos, né? E nós precisamos de um Brasil diferente, um Brasil novo, e nós iremos às ruas assim, defender o governo, defender o presidente eleito, se for preciso, contra o STF, contra Rodrigo Maia, contra a Dória, contra o Congresso que está aí. Generoso, você veja bem. Desculpa, eu estou dizendo alguma coisa? Não, pode sim. O Generoso, você veja bem, a afronta do Supremo Tribunal Federal fez o presidente da República. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, que eu não queria usar essa palavra, Puxadinho daqui. mas eu vou ser obrigado a usar. É a privada da China.
Presidente, a Organização Mundial de Saúde escondeu a gravidade do coronavírus, a origem do coronavírus e a quantidade de pessoas que foram infectadas na China por esse vírus de laboratório em Wuhan, no Instituto de Virologia de Wuhan. Selma. E aí, esse diretor da Organização Mundial de Saúde, é um sociólogo. Ele diz que as regras de isolamento social têm que ser obedecidas de acordo com a vontade da Organização Mundial de Saúde. Olha os hackers aí. O Supremo obriga o presidente a cumprir uma determinação que veio lá no ministro da China, que era a contrariando a soberania nacional, generoso. Exatamente, é um absurdo. Pronto, a soberania nacional. E depois o presidente amarra sua mão e diz que a política de isolamento se mantém aberta, a empresa fechada, a empresa aberta, o médico fechado, a defesa dos prefeitos e governadores. O Supremo fez isso com o presidente. Roberto Neto, está dando eco. Tem algum telefone perto do senhor aí? Não, é botar o fone. Está dando interferência? Está dando interferência. Está dando muita. Bom, aproveitando, pessoal. Enquanto o Roberto Jefferson vai tentar falar o dele, Vocês estão me ouvindo? ainda tem um pouco de eco. Tem um aparelho celular. Tem um aparelho ligado aqui, por favor. Telefone? Será que é o telefone da casa ali? É o microfone da fala. O fone está ligado, ele está me ouvindo. O que você está falando? Você está me ouvindo, Eustáquio? Mas está O generoso também está me ouvindo. Eu estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então tá bem. Vamos prosseguir. Mas, ó, só para colocar uma questão, é que quando o Donald Trump aqui impediu e baniu as viagens da China para os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde condenou, disse que era um ato racista, xenofóbico do Donald Trump, que não tinha necessidade de fazer isso, falou que o vírus não era transmitido de pessoa para pessoa. Realmente, a Organização Mundial da Saúde é um puxadinho do PT. E veio o Gilmar Mendes dizendo que se o presidente não obedecer à Organização Mundial da Saúde, iriam tirar o presidente, impeachment o presidente. É um absurdo o que está acontecendo realmente. Que conversa é essa? Olha só que absurdo. Que conversa é essa, generoso? Que conversa é essa? É lamentável. E olha, o presidente Bolsonaro, em 3 de fevereiro, decretou emergência de saúde. E os governadores e os prefeitos de capital pegaram no presidente e fizeram carnaval. A maior transmissão de coronavírus no Brasil foi no carnaval. Eu ouvi isso do médico da TV Globo, da TV de oposição, que é o Drauzio Varela. Irresponsavelmente, a Organização Mundial de Saúde, dando força aos governadores de oposição, dando força a essa irresponsabilidade que cometeram, permitiu que houvesse o carnaval e transmitiu, porque veio um turista da Itália, turista da França, turista da Alemanha, turista da China para o Brasil, para brincar o carnaval, assistir ao carnaval. E nós tivemos a multiplicação da doença em nosso país. E o Bolsonaro já havia decretado emergência. E hoje os caras querem dizer que o presidente é que é culpado. Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, Paulo Generoso, da sua participação direto dos Estados Unidos. Que horas são aí nos Estados Unidos, Generoso? Daqui a 6h30, 6h34 agora. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho. Prazer, Roberto Jefferson. Continua boa live e vou continuar assistindo vocês, tá bom? Um abração. Abração, generoso. Obrigado, Paulo Generoso. Estamos ao vivo aqui, são 8 horas e 34 minutos e já com 110 mil pessoas nos assistindo. E agora eu quero ir direto para o assunto impeachment.
O Roberto Jefferson já começou a falar do golpe, do parlamentarismo branco. E eu queria entender um pouco, Roberto Jefferson, o seguinte. Queria que você contasse para a gente o seguinte. Então, Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, mas ele tem um mandato que termina agora em fevereiro. Ele não poderia, ele não pode se reeleger pela Constituição brasileira. Rodrigo Maia não pode se reeleger presidente da Câmara. Ou seja, se ele convocar o impeachment, vai ter um novo presidente da Câmara. Então, para que ele dê esse golpe, ele precisa se manter como presidente da Câmara. Isso não faz sentido. Ele impediu o Bolsonaro e entrar o João Campos, a Bia Kicis, não sei, um outro presidente da Câmara. Constitucionalmente, pela Constituição brasileira, só pode ser presidente da Câmara uma vez por cada legislatura. Ou seja, Rodrigo Maia foi presidente da Câmara na legislatura passada, nos 2 últimos anos, e agora é presidente da Câmara nesses 2 primeiros anos dessa primeira legislatura, em fevereiro, mas pela Constituição. Então, para que esse golpe efetivamente aconteça, Rodrigo Maia tem que ser presidente. Mas como que ele vai ser presidente se a Constituição não permite? Eu quero te relatar, e quero falar isso aos seus 110 mil seguidores, que os meus deputados federais, alguns que já vieram conversar comigo, já me revelaram a pressão que há dentro da Câmara pela reeleição, que implica em mudar o texto constitucional, que proíbe que um deputado ou um senador seja 2 vezes presidente na mesma legislatura. Há uma PEC de 2003, a PEC de número 102, do ex-deputado Benedito de Lira, que está sendo acelerada. A PEC é 102 ou 23? É 102. PEC 102 de 2003, do deputado Benedito de Lira, que já está sendo acelerada na Câmara dos Deputados. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Está pronta para ir ao plenário. Esse escândalo, essa violência constitucional, essa violência institucional está para ser praticada a qualquer momento, de ser levada a cabo a qualquer momento, para permitir que dentro da mesma legislatura o presidente da Câmara possa ser eleito 2 vezes. E se isso acontecer, ele pode ser eleito 2 vezes nessa legislatura. Na de 2022, que em posse em 23, ele pode ser presidente mais 2 vezes. Quer dizer, serão mandatos infinitos para os presidentes do Poder Legislativo. Então, peraí, veja, são 8 horas e 38 minutos, estamos ao vivo. Temos já 117 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. E o Roberto Jefferson trouxe uma informação muito importante que eu quero chamar a tua atenção, você que está me assistindo, e eu quero entender um pouco melhor isso aí. Porque se ele tiver, se for da forma que eu entendi, a situação é pior do que eu imaginava. Deixa eu ver se eu entendi bem, Roberto Jefferson. Vou pedir para você esclarecer para mim. Você é presidente nacional do PTB, certo? Presidente nacional de uma das siglas mais antigas do Brasil. 65 anos. Você disse que os seus deputados e senadores, esses que foram eleitos democraticamente, os quais você é o líder maior, que é o presidente do partido, já relataram para você que existe uma pressão dentro do Congresso para tirar da gaveta, tirar de uma gaveta cheia de teias de aranha. Está na gaveta, não. Está caminhando. Já tiraram da gaveta, então? Não, já tiraram da gaveta, Osmar. Na gaveta estão as medidas provisórias do presidente, de interesses do Brasil. Mas então esse interesse político está andando. O golpe está em curso. Tá, meu amigo. Está em curso. Vamos lá. 118 mil pessoas nos assistindo agora. Então, deixa eu entender bem. Essa PEC 102, de autoria do Lira, do deputado, que nem é mais deputado hoje, porque foi em 2003, foi tirada da gaveta, das teias de aranha, dos porões do Congresso,
para caminhar, e se ela for votada, o PEC Rodrigo 101. Te peço desculpa para corrigir. PEC 101. PEC 101. Se 101, essa PEC PEC 101. for votada, o Rodrigo Maia ele poderá concorrer de novo à reeleição e virar quase que um presidente, virar quase um ditador no Congresso, vai ser o presidente do Congresso para sempre. É o presidente vitalício. Mas isso é contra a Constituição brasileira? E é contra os costumes, é contra a nossa cultura, Eustáquio. É muito poder na mão de um homem só. Por isso que ele vem se estabilizando no governo do presidente Jair Bolsonaro. E tem o apoio do seu partido, que é o DEM, tem apoio do PSDB, tem apoio da esquerda, porque ele faz a pauta, a agenda da esquerda, julgando na oposição, e quer fazer a sua própria reeleição. O presidente tem que agir imediatamente. Os seguidores do presidente têm que pressionar para que essa PEC nem entre na ordem do dia e que ela possa, sim, morrer numa gaveta como se fosse uma sepultura. Prestem atenção, meus amigos da audiência. 121 mil pessoas ao vivo. É um recorde, sem dúvida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer dar o primeiro passo do golpe, que é puxar e colocar em pauta, porque só o presidente da Câmara tem o poder para colocar uma PEC em pauta para votação, só o Maia pode, ninguém mais pode. Uma PEC que vai beneficiar somente ele e o seu correligionário, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque também E o grupo político que ele representa. Serve para o Alcolumbre também, uma reeleição? Claro que sim. Reeleição é inconstitucional. É claro que ele não pode ser candidato à reeleição ao Alcolumbre. Isso é um crime contra a Constituição brasileira. É uma afronta, Eustáquio. E nós estaremos aqui para impedir que isso aconteça. Nós impediremos esse absurdo. Então vamos lá, o primeiro passo do golpe do Rodrigo Maia, que já está em curso, porque veja, vamos lá. Meus amigos, a situação, vou até pedir desculpas para vocês. Vou pedir para a produção escrever algumas coisas, porque tem algumas coisas acontecendo, desde ameaças contra a vida, contra a minha vida, desde de pressão. Estão pedindo para a gente parar a live agora, nós não vamos parar, não. Não vamos parar, e vocês que são brasileiros, ajudem a compartilhar. Nós não vamos parar essa live. Não vamos parar essa live. Vocês podem pressionar a mim e a minha família, nós nos preparamos para isso, desde criança. Meu pai é um sargento do Exército Brasileiro, e eu me preparei quando eu era criança, com 11 anos, no colégio da Polícia Militar, eu dormia de coturno. Eu dormia de coturno e meu pai falava assim, porque de manhã pode ter guerra. Então vocês não vão me pressionar. Para a gente entender, então, 122 mil pessoas assistindo neste momento. Então, o Rodrigo Maia quer colocar em pauta agora uma PEC para a reeleição dele mesmo. E essa PEC é um pré-impeachment. Por quê? Porque se ele conseguir fazer com que o Congresso vote isso, ele já está mandando um recado para o Bolsonaro. Eu tenho voto para te tirar do poder. É mais ou menos isso? É isso. Mas o impeachment já está sendo desenhado, como Fernando Henrique diz hoje ao Estado de São Paulo. Estão tirando do presidente a pauta política no Congresso Nacional. Isso é motivo para empichar o presidente, é a ingovernabilidade. Isso está sendo visto, está sendo feito aos olhos da nação, a ponto de Fernando Henrique dizer que nós vivemos hoje um parlamentarismo branco. A estrutura do golpe está toda sendo urdida, com o apoio da mídia. E a mídia faz questão de massacrar de manhã, de tarde, de noite, o presidente Bolsonaro, como se ele fosse um homem irresponsável, como se ele fosse um homem despreparado, como se ele fosse um homem imaturo. E a pauta no Congresso é inimiga do bom governo, da economia do país, do orçamento do país. E isso a mídia não denuncia. Isso a Globo não fala. Isso a Globo não aponta. Então vamos lá, para ser bem didático, porque aqui nós temos 126 mil pessoas nos assistindo, 128 só pela minha página, fora o Brasil inteiro. O primeiro passo do golpe parlamentarista, então, é Rodrigo Maia colocar em pauta a PEC 101, só ele pode fazer isso, então vai legislar em causa própria, ele ser o correligionário da Alcolumbre,
colocando em pauta, ele garante a sua reeleição para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados e o Alcolumbre do Senado. O segundo passo de Rodrigo Maia, depois de eleger-se, é pegar... Veja bem, nós temos informações aqui, eu sou um jornalista investigativo e a mídia tenta nos desqualificar, mas a verdade ela liberta. Tem um homem que fala sobre isso, eu acredito nesse homem. E não é o Bolsonaro não, tá? O Bolsonaro também fala isso, eu acredito nele, mas quem falou isso foi Jesus Cristo. Mas o Bolsonaro também fala e eu acredito neste presidente que mudou a história do Brasil. Com essa reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara novamente, o que ele pode fazer no Congresso? Ele pode garantir o apoio de todos de parte dos parlamentares e depois disso, qual é o segundo passo dele? Garantir que as pessoas saiam para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro. Há poucos minutos, o ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva colocou em seu Twitter dizendo que tinha que impedir Bolsonaro. E daí eles vão pegar, preste atenção, estou fazendo um desenho do impeachment para você, do impeachment não, que nós, os brasileiros, não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Nós vamos para a rua. Mas da tentativa de golpe do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, então, se reelege como presidente da Câmara, colocando essa PEC que só beneficia ele e o Alcolumbre. E daí o Lula manda o povo do pão com mortadela para a rua. Eles saem, e daí a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, mancheta e começam a cantar a musiquinha. Impeachment já, e coloca um bonequinho de dança do impeachment, vai um povo de esquerda para a rua, e para pedir o impeachment tem que ter um parceiro, que já tem, que é o Santa Cruz da OAB. É por aí, conta essa história para nós, Roberto Jefferson. O Eustáquio, só que a ordem está invertida. Primeiro impeachment. O Fernando Henrique hoje está sinalizando isso, a ingovernabilidade pela falta da agenda. Primeiro impeachment. E o impeachment, com a esquerda, o Rodrigo Maia troca o impeachment pela reeleição. Primeiro impeachment. E ele troca com a esquerda. Eu dou a vocês a admissibilidade no pedido do impeachment e vocês votam a minha reeleição como presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia, eu li essa semana nos jornais, encomendou o presidente da OAB, o Santa Cruz, que é um homem do PT, já um pedido de impeachment que fica na gaveta aguardando o momento oportuno, fica parado em cima da mesa, aguardando o momento oportuno para ser protocolizado na Câmara dos Deputados. Já há realmente um projeto em curso para tentar impedir o presidente Bolsonaro. Só que é uma troca. Primeiro, impeachment. Segundo, na troca, a reeleição do presidente da Câmara. 138 mil pessoas nos assistindo online. O Roberto Carlos lá não tem mais ninguém assistindo. Porque só na minha página, fora nas outras páginas. Meu Deus, estou indignado. Porque eu sei que nós, o povo, não vamos deixar. Mas eu quero tratar de um assunto importante, fazer um parênteses nessa questão aí, porque é o seguinte, os ciclos eles vão acontecendo. Isso me remete a 1964, quando eles chamam de golpe militar, e não foi um golpe. Não foi um golpe. Eles dizem que os militares deram um golpe. O pai do Rodrigo Maia, César Maia, foi preso no regime militar, que não foi golpe. Eu quero que você comente um pouco sobre isso, porque o César Maia também foi do PTB, e o Rodrigo Maia também foi do PTB, do teu partido. Mas para a nossa audiência aí, 140 mil pessoas me assistindo pela página, para vocês entenderem quem é Bolsonaro e quem é Rodrigo Maia. Eu vou perguntar de novo para você, porque eu não sou filho de pai assustado. Bolsonaro roubou alguma vez o Congresso? Você sabe, Roberto? Não tem essa notícia. Não roubou ninguém? Nunca. Nada? Nada. Não se tem nenhuma informação nesse sentido. Nem uma folhinha, uma reza, nem imprimiu o currículo da prima dele, nada. Meu irmão, não há nenhuma denúncia, não se ventila no Congresso, após 28 anos de mandato, exercidos com toda honra, dignidade e seriedade por Bolsonaro, qualquer arranhão à sua dignidade pessoal, à sua moral pessoal. Nada. Então nós estamos falando aqui do presidente da República mais incorruptível, mais honesto da história do Brasil.
e de Rodrigo Maia. Começa aí. E a briga começa aí. E eu vou lá. O presidente incorruptível e o Rodrigo Maia, filho do César Maia. Quem é o César Maia? César Maia foi preso em 1965, 66 e 68 por subversão, durante o período militar. Por que César Maia foi preso? César Maia, ele estava na UNE e ele era do PCB. Mas ele não era apenas um membro do PCB normal. Ele era do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esse é César Maia. Preste atenção, leninista, marxista-leninista. E quem diz isso é ele mesmo em seus artigos. E quando ele foi preso por subversão porque o César Maia, ainda um jovem de 19 anos, ele queria o golpe de Jango e Brizola. Tanto que ele foi secretário do Brizola no Rio de Janeiro depois. Vamos relembrar. Na década de 60, aquilo que eles chamam de golpe militar, que é uma mentira, o que aconteceu? Existia a intenção de um golpe parlamentarista, como estão tentando agora. O Jango não tinha governança, mas governabilidade, e queria colocar o cunhado dele de presidente, o Brizola, Leonel Brizola. E o que aconteceu, minha gente? 140 mil pessoas não assistiram. Eles tentaram colocar o Brizola, não conseguiram, tentaram dar o golpe. E quando eles deram o golpe para colocar o Brizola, os militares falaram assim, não tem golpe. Os militares mantiveram a democracia e não deixaram o Jango e o Brizola dar o golpe. E daí, o César Maia faz tudo isso, ainda um menino, um jovem, com 19 anos na UNE, César Maia, pai de Rodrigo Maia, vai para o PCB, para o movimento revolucionário do PCB, pega em armas para fazer sacanagem, é preso e daí ele foge para o Chile. E ele só conseguiu sair da cadeia, minha gente, porque César Maia disse que teve um problema mental, ficou louco e fugiu para o Chile. E Rodrigo Maia, o filho da subversão, nasceu já no Chile. E ele fez faculdade de economia no Chile, sabe com quem, minha gente? Você sabe com quem, Jefferson? Não. José Serra. De que partido de Serra é? PSDB. Então, Rodrigo Maia, filhote da subversão, fugindo da verdade, lá no Chile faz faculdade com José Serra, com o PSDB. E aí eu peço para você continuar o teu raciocínio deste golpe que eles estão tentando, porque para desenhar para o povo. Rodrigo Maia, então, tenta colocar o povo contra o Bolsonaro através do Lula ou contra dela. Tenta colocar a PEC 101 para se reeleger. E nós não vamos deixar, não. Tem 139 mil pessoas me assistindo aqui, que se entrar essa PEC, nós vamos para a rua. Nós não vamos deixar. Ele colocando... Mas antes eles vão tentar o impeachment, Eustáquio. Nós temos que impedir o impeachment. Nós temos que acabar com essa crise de governabilidade que estão montando dolosamente na Câmara e no Senado contra o presidente Bolsonaro. A reeleição é troca. É uma troca. Roberto Jefferson, eu tenho que te fazer essa pergunta, porque nós temos uma audiência muito grande, maior que a televisão. E é o seguinte, você é presidente de um partido de grandeza, o PTB, que tem 65 anos. A tua denúncia é muito grave. A tua denúncia, como presidente de partido, você tem 12 deputados, mais 12 senadores. A tua denúncia de uma tentativa de golpe, e os teus deputados devem realmente estar sabendo disso, porque vão pedir o apoio deles, é motivo para que o povo brasileiro saia às ruas pedindo a renúncia de Maia. Você tem convicção do que está falando? Tenho absoluta convicção do que eu estou falando. Não vou defraudar a opinião pública. A responsabilidade é papel do homem. Mas o o homem senhor que não tem. O senhor tem convicção da gravidade da denúncia que o senhor está fazendo? É claro que eu tenho. Claro que eu tenho. E boto o peito na frente em defesa do que eu creio ser a ordem legal e democrática. Ô Eustáquio, você falou em 64. Repare como as coisas são parecidas com 64. Quando Jânio renuncia, houve um grande movimento conservador no Brasil, dentro do Congresso Nacional e na sociedade brasileira, para que o Jango não assumisse, porque entendiam que o Jango era extremamente ligado à esquerda. E foi feito um parlamentarismo. Esse parlamentarismo branco que foi feito agora no Brasil,
Lá em 62, foi feito um parlamentarismo, 61, 62, foi feito um parlamentarismo para impedir que o Jango governasse. Quando o Jango se percebeu sem apoio congressual, o que ele fez? Recorreu aos sindicatos e aos movimentos de sem terra. Não sei o nome dos movimentos dos sem terra naquela época, do Julião, Francisco Julião. Esses fizeram a base, e os partidos de esquerda, a base comunista, deram base social para que o governo prosseguisse, já que João Goulart não tinha base nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados. Olha como é a história que se repete. Hoje, o presidente Bolsonaro é vítima de um parlamentarismo branco e não tem base no Senado e na Câmara dos Deputados. Onde está a base dele? Não é no sindicato, a República Sindical. Porque a mídia social, é isso que nós estamos fazendo agora, colocou a sociedade num patamar acima dos movimentos sem terra e acima dos movimentos sindicais. Hoje eles são movimentos muito menores que a mídia social. Onde se apoia, onde se estriba, onde tem o braço forte hoje o governo Bolsonaro, como nós vimos hoje de manhã, no braço do povo. O povo apoia o Bolsonaro. Se tentarem qualquer impeachment com o Lula conclamando o Mortadela aí para a rua, esse povo do Bolsonaro que está aí, vai esmagar essa corrente de Mortadela na rua. E se for tentado de verdade essa violência, nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado e lutar pela democracia. Nós estamos vivendo há anos e anos no Brasil numa tentativa de nos comunizar, destruindo a célula mais sólida da construção do Estado, que é a família. Ela Globo de braço dado com esse grande xismo, tentando apassivar os homens, virilizar as mulheres, tentando erotizar as crianças, destruir as famílias, para que o comunismo graçasse num mundo onde as pessoas não reagissem sem fé, sem Deus, sem família, sem amor, sem generosidade e sem força. Nós cansamos disso, amigo. Se tentarem, nós temos que voltar a falar aqui na sua live e vamos para a rua, tirar o revólver da gaveta, limpar o cano, tirar a ferrugem e somar forças ao lado dos homens que creem em Deus, na justiça, na ordem, na família, na lei, que creem na liberdade, na justiça, que mantém viva a esperança. E vamos para a rua, amigo. Vamos para a luta. São 8 horas e 58 minutos. Eu tenho dito isso sempre. Eu já tenho conclamado isso há muito tempo. Porque nós cremos no presidente mais incorruptível da história do Brasil. Nós vivemos aí um regime de lulopetismo em que eles se utilizaram das minorias, dos povos indígenas, e depois subjugaram essas mesmas minorias. E aí, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: já temos aí 150 mil pessoas nos assistindo simultaneamente, e o Roberto Jefferson está vindo aqui denunciar um golpe parlamentarista encabeçado por Rodrigo Maia. E Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB. Quem está alimentando o Roberto Jefferson de informações são os deputados do próprio partido e de outros partidos, porque ele também é uma liderança política, que já se movimenta um pedido de impeachment, um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, que nós estamos desenhando passo a passo, e nós vamos fazer uma timeline disso para que não fique dúvida. E você, por isso, compartilha essa live, e que nós vamos chegar num denominador comum aqui. E a minha pergunta para a gente chegar nesse denominador comum é a seguinte: para que haja impeachment, eles vão precisar também, futuramente, do apoio dos prefeitos e dos governadores para se manter no poder. Como é que o Rodrigo Maia está negociando o apoio com os governadores e com os prefeitos? Está rolando uma grana? Escandalosamente, essa medida de salvamento, de socorro aos estados e municípios, foi um escândalo.
100 bilhões de reais que foram transferidos para custeio. Custeio. Pode pagar folha de salário, pode pagar despesa, pode pagar qualquer coisa. A estados e municípios sem contrapartida de ISS ou ICMS. Isso sai do povo do Brasil, vai para a mão dos prefeitos e governadores e você já escuta, Eustáquio. Aqui no Rio de Janeiro já é um clamor público a denúncia de corrupção no governo Witzel. Já a imprensa está colocando na sua primeira página que o Witzel estava protegido. E ele recebe esse dinheiro num estado de calamidade pública, onde ele pode usar o dinheiro sem fazer nenhuma licitação. Esse dinheiro que foi transferido não foi um socorro ao povo em favor da saúde, em favor do combate ao coronavírus. Essa transferência foi um fundo eleitoral. Esse dinheiro é fundão eleitoral. Isso não é dinheiro para sarar o povo, para cuidar do povo da ameaça do coronavírus. Esse dinheiro sem controle nos decretos de calamidade em cidades que não tem nenhum doente com coronavírus. É para quê? É para o prefeito poder fazer o que quer, porque é dinheiro de custeio, sem fazer licitação, sem fazer concorrência pública, para poder comprar o que quer nos preços que achar melhor. Isso vai ser um grande escândalo, escreve isso, maior até que o Petrolão, após que a poeira baixar e nós pudemos fazer essas investigações. Tá certo. Então vamos lá, vamos para o resumo novamente. O Rodrigo Maia, ele pede impeachment do presidente através de um pedido da OAB do Santa Cruz ou de algum parceiro deles. Ele põe na mesa, ele põe em pauta uma PEC, a PEC 101, que garante a reeleição dele para ele se tornar presidente da República. Ele está enviando 100 bilhões, não é milhões, tá, gente? Não é M, é B, 100 bilhões de reais para os estados e municípios para distribuir essa grana, para eles comprarem máscaras, coisas do coronavírus, só que sem licitação e praticamente sem fiscalização. O Rodrigo Maia está encabeçando isso. João Dória, governador de São Paulo, que comanda muitas agências de comunicação, dinheiro para Globo, dinheiro para o Estado de São Paulo. O Ministério da Saúde, agora que o Mandetta saiu, eu creio que o presidente vai colocar alguém na comunicação lá que possa gerir de forma responsável os recursos. Mas, a partir daí, Roberto Jefferson, eu tenho uma pergunta para você. Tem algumas reuniões que eles fazem, que uma fonte minha me falou, na casa de um tal de Bertoldo. Você já ouviu falar? Você conhece quem é o Bertoldo? Não conheço o Bertoldo, não ouvi falar. Certo, Bertoldo? Não? Não. Tá certo, tem algumas informações aí. Mas vamos lá. Depois, então, que ele mandar esses 100 milhões, quais são os próximos passos do golpe parlamentarista de maio? Continuando tomando a agenda política das mãos do governo federal, e o Fernando Henrique já anuncia hoje no Estadão. Quando o presidente perde a agenda política no Congresso Nacional, é ingovernabilidade e já tem um motivo para pedir o impeachment. O motivo já está criado, que é negar ao presidente a tramitação de seus projetos. A pauta passa a ser do Legislativo e não do Executivo. Já está criado o motivo para o pedido de impeachment. Qual o motivo? Fernando Henrique diz isso hoje no Estadão, claramente. Qual o motivo? Fala de novo para todo mundo entender, porque tem 150 mil pessoas assistindo. Quando a pauta do Congresso Nacional não é a pauta do governo, não são as propostas que o governo eleito e assumiu esses compromissos com o povo, essa pauta não é votada no Congresso Nacional, e a pauta que é votada no Congresso Nacional é a pauta da oposição, é a pauta de grupos políticos, o presidente está ingovernável. O país está ingovernável. Ele perdeu, por não ter base no Congresso Nacional, a condição de governabilidade. A não governabilidade, a ausência de governabilidade, é motivo para o pedido de impeachment. E ela está sendo criada, está sendo montada. Essa crise está levando ao motivo para se pedir o impeachment do presidente,
porque inclusive o Rodrigo já encomendou ao presidente da OAB que redija essa petição. O que você está falando é muito grave, Roberto Jefferson. Você está dizendo que já foi encomendado à OAB o pedido de o ajuizamento do impeachment de Bolsonaro? Ajuizamento não, pedido lá, a protocolização do pedido na Câmara dos Deputados. Mas pedido pelo próprio presidente da Câmara, isso é um crime. E a imprensa já publicou isso essa semana. Nós estamos chegando hoje ao final da semana, princípio da nova semana, o final domingo, mas a imprensa durante a semana já noticiava isso. Então, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, encomendou à OAB, ao Santa Cruz, que é petista, a protocolização de um impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas isso é uma trama que o povo vai para as ruas e não vai deixar acontecer. Certo, é uma trama porque ninguém faz sozinho. Então, o Rodrigo Maia tem, com ele, o presidente do Senado, tem o PSDB, tem o Dória, tem o Witzel. Ele tem um grupinho, o Mandetta. O Mandetta não era liderado do presidente, ele era liderado desse grupo que conspirava contra o presidente. Ele chamava o presidente de homem das cavernas, passando a opinião pública que o presidente Jair Bolsonaro não tem envergadura ou compostura para presidir o país. Repare isso. O Mandetta, no seu discurso de despedida, quando tomou posse o novo ministro, o Dr. Nelson Taites, que é médico, não é médico político, é um técnico, é um excelente oncologista, Dr. Nelson Taites, o Mandetta falou assim: como o presidente vai indicar alguém sem condições para sentar à mesa na nova ordem mundial de saúde? Os compromissos dele são com a nova ordem mundial. Ele integra este grupo do capitalismo de lucros, o capitalismo lucrativo, bancado pela China. É a nova ordem mundial médica, que é feita através do seu braço, que é a Organização Mundial de Saúde. O Mandetta não tinha compromisso com o Estado democrático, com a cultura do Brasil, com o sentimento levado ao povo nos seus pronunciamentos pelo presidente Bolsonaro. Ele tem compromisso com o que é gerado, com o que é gestado na Organização Mundial de Saúde e com o governador de São Paulo, que é hoje o braço de negócios, é o corretor dos negócios chineses no Brasil. Roberto Jefferson, as suas denúncias são muito graves, porque você está dizendo que o establishment já tem um golpe preparado contra o presidente Bolsonaro. E se trata mais ainda, deixa eu concluir, e já faço uma saudação ao Lisboa, que vai fazer uma pergunta também, porque além do golpe parlamentarista, pelo que você está dizendo, esse compromisso do DEM, do partido DEM, com o establishment, foi responsável pela morte de muitas pessoas agora no coronavírus, porque eu sou testemunha que já há 50 dias o presidente Bolsonaro tem gritado como uma voz solitária no deserto, pedindo que tenha um protocolo para o uso da cloroquina. E o Mandetta falou que a cloroquina infarta, que a cloroquina mata, mas a cloroquina era usada como sal de cozinha na década de 1950. Na década que foi fundado o meu partido, o pessoal me passa a cloroquina para temperar comida. E se você estiver certo na tua denúncia, nós não estamos falando apenas de um golpe parlamentarista para derrubar Bolsonaro e para Maia assumir a presidência, mas nós estamos falando de mortes de de centenas de brasileiros que morreram sem ter a oportunidade de tomar remédio, porque não foi colocado um protocolo para a cloroquina, enquanto o Bolsonaro está gritando para que tomem esse remédio, para que liberem esse remédio, e o Estado simplesmente não deixou. E eu quero que você fale sobre isso, Roberto. Eu estou aqui só para falar rapidinho. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, tentou desmoralizar a Prevent Senior em São Paulo, que tem provado que esse protocolo é tão importante, o uso de associação de AZT e cloroquina, tem mostrado a eficácia em 80% dos casos, tratando os pacientes em casa, sem hospitalização. E o Ministério da Saúde, até o Mandetta, não fazia o protocolo de uso
da cloroquina associada ao AZT. Precisou o CRM, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, Conselho Federal de Medicina, dizer que é válido e que tinha que ser usado esse protocolo, porque estava salvando vidas. Mas o Mandetta resistiu até o último momento, junto com o Bolsonaro, junto com o Dória em São Paulo, para desestabilizar, desmoralizar, desmentir, ridicularizar o presidente da República, dizendo que ele era um insensível. Para tentar fazer isso, Sim, o povo. Sim, mas eram os objetivos deles. Nós estamos falando dos objetivos deles, né? Fernando Lisboa, muito boa noite para você. A sua pergunta para Roberto Jefferson. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Roberto. Boa noite. Eu estou na rua há 2 dias, estou sem voz, com milhares e milhares de brasileiros. E eu estou aqui, Oswaldo, estarrecido, ouvindo essas denúncias. Uma conspiração velada para todo brasileiro. Eu quero, antes de fazer a pergunta para o Roberto, eu quero pedir para cada patriota que está assistindo a live agora, verifica se você está inscrito. É rápido. Verifica se você está inscrito no canal do Oswaldo, porque isso ajuda muito a levar a verdade, a levar o compromisso. Ô Roberto, a pergunta que eu faço para você nessa noite: milhões de brasileiros foram às ruas hoje encarreadas, pedindo para trabalhar. Eu tive a oportunidade de estar no Pacaembu e ver aquela tenda gigante, vazia, Roberto, sem ninguém lá dentro, vazia. E eles alegam que as UTIs estão cheias, mas se a UTI está cheia é porque as tendas estão vazias. E agora vem denúncia de que está havendo muito gasto, né? É o famoso caixa 2 de licitações. Você não precisa de licitação, você vai queimar dinheiro. E o Mandetta, a gente sabe que o Mandetta jogou contra o presidente Bolsonaro. Uma pergunta que eu faço para você: quem estaria por trás do Maia, sendo que o Maia não será mais eleito, não tem mais condições políticas no Brasil? Fernando Henrique, OAB, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal. Esse é o corpo hoje que se encontra por trás de Maia. O Maia hoje, ele teria condições, Roberto, de estar conspirando com esse público, com esse povo, a derrubada do presidente, com esse golpe que foi revelado aqui. E outra, os militares, eles poderiam tomar a frente num caso de um golpe desse, porque a sociedade não vai deixar, Roberto. A sociedade não vai deixar, Oswaldo. O povo vai parar o Brasil. O Bispo, o Rodrigo Maia teve hoje uma reunião com os líderes da oposição para negar as medidas provisórias do governo, jogar no chão a pauta do governo. Eu já até, foi antes um pouquinho de você chegar, eu li todas elas, MD 910, 914, uma que fala de grilagem, regularização fundiária, a escolha dos reitores, regras de contratação temporária do serviço público. Essa pauta de medidas provisórias, que é pauta do governo, o Rodrigo Maia assumiu o compromisso com as oposições de jogar no chão, de deixar caducar. Ele está num processo claro de enfrentamento com o presidente da República. Mas não é só o Rodrigo Maia, ele sozinho. Uma andorinha não faz verão. Está muito em cima do Rodrigo Maia, ele não é sozinho. Isso tem aí o apoio do Dória forte, apoio do Witzel, tem apoio da oposição, tem apoio do DEM, tem apoio do PSDB, que se retira para a oposição, não é? Então, é uma coisa robusta, tem apoio do Supremo Tribunal Federal, de ministros do PT, do Supremo Tribunal Federal, uma coisa robusta, é uma coisa densa, é um golpe institucional que está sendo tramado, urdido, costurado, montado para afrontar um mandatário democrático eleito com todo o valor que tem do processo democrático no ano retrasado, que é o presidente Bolsonaro. Já está pedido o golpe está a caminho. Nós estamos testemunhando isso. E esses movimentos que vocês estão fazendo na rua é que tem assustado o passo dos golpistas. Oswaldo, a gente conseguiu bater mais ou menos 20 milhões nesses 2 dias.
nas redes. E muitos brasileiros hoje, o Roberto, tomou a Paulista, não cabia carro e caminhão, não cabia. E o que acontece? O povo está pedindo, você acha que se chegar, Oswaldo, a esse ponto crítico, os militares eles teriam que tomar a frente, porque nós poderíamos estar próximo de uma guerra civil no Brasil? Deixa eu dar uma opinião sobre isso, o Roberto Jefferson vai falar sobre isso. Vamos relembrar 64, que é um... Está muito semelhante. Em 64, os militares só tomaram o poder porque foi dado um golpe, porque eles startaram o golpe, eles iniciaram o impeachment. Não foi isso, mas vamos chamar assim. Eu acho que com essa denúncia que o Roberto Jefferson está fazendo hoje de um golpe, e com o povo pedindo a renúncia de Maia, com o povo não deixando essa PEC para a eleição da presidência da Câmara ir para a mesa e ser votado, eu creio que ele não vai ter força para isso, porque o povo não vai deixar. Porque é o seguinte, o povo está com o presidente Bolsonaro. E as pessoas falam assim, mas os militares podem tomar o poder? Eu creio que eu vou dizer uma coisa para vocês, o presidente Bolsonaro, ele tem feito de tudo para dialogar com o Congresso. As pessoas, Bolsonaro podia apertar o botão vermelho, mas ele tem sido tão bom no diálogo, ele tem segurado alguns ímpetos que o Bolsonaro tem para governar. Só que daí, e aí que eu quero que o Roberto Jefferson responda a tua pergunta e comente isso, o Maia disse o seguinte, nós queremos dialogar. E o presidente Bolsonaro falou assim, olha, eu sei qual que é o teu tipo de diálogo. Eu queria perguntar para o Roberto Jefferson, que tem muito tempo de Câmara, que tipo de diálogo que o Maia quer com o Bolsonaro? Roberto Jefferson. É o toma lá da cá. É a velha política espaço de poder do governo. E o Bolsonaro não quer fazer a velha política do toma lá da cá. Trocar apoio por cargos no governo. É isso aí. Toma lá da cá, é o seguinte. O toma lá da cá, então, esse diálogo que o Maia quer com o presidente é o toma lá da cá. Eu quero aqui, atenção, 170 mil pessoas nos assistindo simultaneamente, e eu tenho uma informação aqui em Lisboa, que já é de ontem, ela não é inédita, mas eu preciso compartilhar com vocês que ela tem a ver com o golpe. Que é o seguinte, uma carta aberta de governadores, em apoio a Maia e ao Columbre e contra o presidente Jair Bolsonaro, que tem assinatura desde Flávio Dino do PCdoB ao PSDB. Então, essa nova esquerda do PSDB, que está juntando todo mundo, também faz parte do golpe. E como nós temos aí mais de 170 mil pessoas nos assistindo, nós temos que fechar o desenho do golpe. Porque a gente está aqui para falar a verdade, a gente não está aqui para brincar, e a gente tem muitos brasileiros que estão nos assistindo e precisam da verdade. Veja bem, vamos retomar aqui, Lisboa. Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, o partido dele tem 12 deputados, tem 12 senadores. 75 anos. 75 anos. O Roberto Jefferson, o presidente de uma agremiação, vem aqui com 170 mil pessoas fazendo uma denúncia que já tem uma trama, uma conspiração de um golpe preparado, uma encomenda da protocolização do pedido de impeachment pela OAB, pelo Santa Cruz. E isso também vai ter, logo depois, a colocar na mesa para votação, colocar no plenário para votação a PEC 101, para que o Maia possa ser reeleito presidente e se torne presidente da República com 70 e poucos mil votos, um absurdo, com o STF também está junto. Eu quero que você explique por que o STF também está junto, Roberto Jefferson. Porque a maioria dos ministros foi nomeada pelo PT. O Supremo Tribunal Federal foi aparelhado pelo PT. Eles estão ali a serviço do PT. Veja que o Lewandowski, essa semana retrasada, tentou impedir a negociação direta nas rescisões contratuais entre a empresa e o trabalhador. Quis vincular num mandato de segurança que essas rescisões fossem feitas através do sindicato, para de novo empoderar os sindicatos que perderam densidade com a reforma trabalhista. Esses ministros estão para servir
o ideário petista, o ideário de esquerda. Não estou te ouvindo. Ô Roberto, a gente está com o povo na rua e tem pessoas passando fome, Roberto. E alguns milhares de brasileiros perderam emprego. E eu vi uma cena no Rio de Janeiro muito triste. Eu pensei que era na Venezuela, mas é no Brasil. O povo desesperado por comida, num país tão rico. Estão jogando os policiais contra o cidadão comum, o cidadão de bem. Nós temos acompanhado e visto vários vídeos de homens e mulheres sendo agredidos pelo simples fato da nossa Constituição nos dar o livre arbítrio. A gente pode ir e vir, estão arrancando de nós. Ô Lisboa, não são milhares, não. São milhões. Milhões. Eu penso que já tem 2 milhões de brasileiros colocados na rua, pelo menos é a informação que eu tenho. Eu vou pedir à minha esposa aqui que confira isso com assessoria de imprensa. São 2 milhões de brasileiros já. A mão de obra de carteira assinada no Brasil são 35 milhões de pessoas. Eu creio que quase 10%, mas eu ouvi falar em 2 milhões de brasileiros que já perderam o emprego nesse isolamento horizontal. Roberto Jefferson, Lisboa, peraí, uma notícia de última hora agora. 170 mil pessoas nos assistindo. Compartilhem, porque agora o pau vai torar. Presta atenção, segura aí. Você está sentado, Lisboa? Você está sentado? Você está sentado, meu amigo? Meus amigos, ó. O Roberto Jefferson, você disse que eu estou em Curitiba, porque eu sou de Curitiba. Mas eu estou morando em Brasília. Quis o destino que eu viesse para Brasília. Eu deixei 10 anos de coordenação de jornalismo da TVCI, onde eu fiz a emissora ganhar da Globo de audiência. A gente ganhava de 47 a 22 da Globo, arrebentei com a Globo. Como eu estou fazendo com a Folha, com o Estadão, com todo mundo agora. Mas eu tenho uma notícia de última hora aqui, pelo núcleo de jornalismo investigativo que eu comando. O Hugo Alves me deu a informação agora aqui, que neste momento que nós estamos em live, estão saindo da casa do Rodrigo Maia, prestem atenção. Olha quem está na casa do Rodrigo Maia agora, que estão saindo agora, e se você não acredita, vai lá, que você pega os caras no W3 ainda. Davi Alcolumbre, Aguinaldo, Gilmar Mendes, Toffoli, Fux, não, veja bem, Toffoli, Fux, Barroso e Carmen Lúcia entraram por telefone. Baleia, Carlão e outros deputados na linha telefônica. Confirmados agora, Davi Alcolumbre, Aguinaldo, Gilmar Mendes, na casa de Rodrigo Maia, para tramar esse golpe que o Roberto Jefferson, aquele que denunciou o mensalão, está trazendo para nós agora, Lisboa. Não é ontem, não. Neste momento, lá na W3 tem carro oficial. Tem carro oficial. STF, Senado, Câmara, tramando a queda de Bolsonaro de uma forma vil, covarde. Roberto Jefferson. É o famoso governo compartilhado ao qual se referiu hoje no estado de São Paulo, Fernando Henrique. Penso eu que a entrevista do Fernando Henrique deu start ao movimento de impeachment do presidente Bolsonaro. Achei muito grave a entrevista. Você depois agora dá uma lida na página 6, porque é claro o objetivo da entrevista. Eu achei muito grave a entrevista de Fernando Henrique hoje ao estado de São Paulo. Dá o start, deu a partida, a desestabilização do governo do presidente Bolsonaro. Tentou, né? Porque o povo se perfilará ao lado dele, eu tenho certeza. Você falando isso, Oswaldo, eu estou sem voz, defendendo o Brasil que eu acredito. Mas essas pessoas não dormem para acabar com um país tão lindo como esse. O povo não vai deixar, Oswaldo. Eu passei aqui para milhares de youtubers, milhares de influenciadores. Essa live aqui já está batendo lá dentro. Eu já soltei essa live aqui para deputados e senadores. Essa live já está batendo lá dentro. Nós não podemos desistir do Brasil. E para me concluir, Oswaldo, para vocês continuar, que eu estou impossibilitado de falar.
devido às ruas. Eu quero pedir para cada brasileiro que está vendo essa live agora, se inscreva nesse canal do irmão Osvaldo, ajude esse canal, passe para as pessoas, porque é importante a gente ter voz para levar a mensagem para frente. Então verifica se você está inscrito agora. É rápido. Vê se você está inscrito agora nesse canal. Roberto, a solução é o povo começar realmente a acampar em Brasília e só sair de lá quando as coisas se resolverem, porque diz que todo o poder emana do povo e está na hora do povo realmente mostrar quem manda, porque hoje é um domingo, Osvaldo, eu e Roberto, são agora dia 21 horas e 25 minutos. Estamos há muito tempo no ar já. Estão tramando contra a nação em pleno domingo. Dá para você ver, eles não descansam, eles não param, eles não descansam. Defraudando a vontade do povo. Pelo amor de Deus, eles são Estão surdos. querendo empichar um presidente honrado, honesto, que nunca se locupletou do orçamento público, do interesse público, porque ele não negocia, não toma lá na cara. É isso. Estão tentando fazer contra o presidente Bolsonaro o impeachment, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. É brasileiro, patriota, é um homem honrado, é um homem que não rouba, é um homem que não deixa roubar, é um homem sério. E o pedido de impeachment que estão tramando contra ele, a tentativa de impedi-lo, é pela virtude de ser correto, de ser honesto. É muito grave e o povo vai reagir. Eu quero dizer a você que eu estou ao lado do povo nessa luta. Nós não vamos entregar um mandato sagrado, abençoado por Deus, eleito pelo povo, democraticamente, dentro das regras constitucionais e que devolve o Brasil. A esperança que o Estado nasce na família cristã, e não o contrário. O Estado não manda na família, o Estado obedece o indivíduo e o Estado é constituído pelo conjunto de famílias do Brasil. A família é o espelho, é o sustentáculo da nação e é o sustentáculo do Estado brasileiro. Nós não vamos permitir que subvertam essa ordem. Vamos em frente, amigo. Obrigado, Sabe como eu te despedir, que eu já estou ficando um pouco... Osvaldo, eu estou indo agora. Quero agradecer ao Roberto e ao Osvaldo pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Cada um que está nessa live, verifica se você está inscrito agora. Verifica se você está inscrito no canal agora. É muito importante. O Osvaldo está com 50 mil seguidores. Se todo mundo se inscrever agora, o Osvaldo bate 100 mil. E é importante que essa rede cresça. Isso é importante. Então eu peço para cada brasileiro, se inscreve no canal do Osvaldo agora. Agora. Vê se o seu like está ficando e se inscreva. Osvaldo, muito obrigado. Roberto, Deus abençoe você, Deus abençoe Deus te abençoe também, Lisboa. Muito obrigado. Deus te abençoe também. Eu acho que não precisa parar. Uma Uma última pergunta. Vamos parar. Vamos. última pergunta para a gente parar. Você já revelou aí o golpe parlamentarista. Deputados teus da tua base já contaram que Maia encomendou um pedido de impeachment, uma protocolização para Felipe Santa Cruz, que agora caiu por terra, não vai mais acontecer, vou mandar outro, com certeza. Que ele tem também a PEC 101 para colocar no plenário para que ele volte a ser presidente e depois se torne presidente da República. Mas só para a gente encerrar, para o povo entender. Isso está tudo claro. Tipo, o caminho do golpe já foi dado. Protocolizando o impeachment tem 180 dias para votar, para fazer tudo isso aí. O que vai acontecer depois, se isso desse certo, mas não vai dar, porque nós vamos para a rua, inclusive pedir a renúncia de Maia se ele fizer isso, e eu capitaneio isso aí. Temos 160 mil pessoas assistindo, muito mais. Se isso passar e for para o plenário, o presidente Bolsonaro, como ele não participa dessa jogatina do toma lá da cá, como ele não dá cargo para partido político, como ele não faz isso, como que o Maia faria para negociar o impeachment do Bolsonaro e se isso seria iminente? Nós não podemos permitir que vá ao plenário. Nós não podemos permitir que o pedido entre. Nós não podemos permitir que o pedido seja recebido.
Nós não podemos permitir que o pedido seja votado na comissão de justiça na Câmara dos Deputados. Se acontecer, o povo tem que reagir. Porque pensar sobre o imponderável é muito difícil. Eu sei do que eu sou capaz, adivinho do que o Fernando Lisboa seja capaz, adivinho, Eustáquio, do que você é capaz, mas eu não sei o que pensarão aqueles que podem se unir num canto de sereia para tentar demolir a democracia brasileira e julgar no chão o presidente da República. Vamos antes fazer a nossa parte, e a nossa parte é impedir que esses golpistas avancem. Como diz o Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso aí, meu irmão. Obrigado, Roberto Jefferson. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Que Deus abençoe a vocês também e a nação brasileira. Deus abençoe a vocês. Amém. Obrigado. Abraço a vocês. O Roberto Jefferson ele vai sair aqui porque ele já está com mais de 60 anos. Quero agradecer ao Roberto Jefferson por estar exatamente 1h30 com a gente. Lisboa, o Roberto Jefferson disse o seguinte: vamos agora nós dois aqui fazer uma recapitulação para quem está nos assistindo. Neste momento, agora aqui, tem carro oficial passando lá na W3, lá no sinaleiro, perto do Garvey, lá. De carro oficial. Recebi fotografia aqui no meu celular. Carro oficial de ministros do STF. Veja como isso é grave. Ministros do STF, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, alguns deputados tramando o impedimento do presidente agora. Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB, de um partido político que tem 12 deputados e 12 senadores. O Roberto Jefferson nos disse agora que interlocutores do presidente da Câmara, os presidentes, chegaram para os deputados do seu partido e disseram: olha, nós vamos impeachment o presidente Bolsonaro, a gente tem o apoio de vocês? Mas como é que vocês vão impeachment o Bolsonaro? Nós vamos pedir para o Santa Cruz da OAB protocolizar o pedido do impeachment. Ele protocoliza. Quem aceita? Eu mesmo, Rodrigo Maia, aceito o pedido do impeachment do Bolsonaro. A gente pega o Lula aí, que já está pedindo isso aí para o povo, o impeachment do Bolsonaro, compra um monte de mortadela, manda o povo para a rua. O João Dória e a Joyce Hasselman pegam e começam a distribuir informações para a imprensa, para a grande imprensa, através do João Dória, e para os blogs, alguns blogs aqui de Brasília, através da Joyce Hasselman, que a Joyce leva comida para eles, leva lanche, eu sei disso, tá? Blogs que abandonaram o presidente Jair Bolsonaro e hoje estão com o João Dória. Eles conseguem colocar isso em pauta. O presidente Bolsonaro ele não dá o toma lá da cá, ele não dá cargo para deputado, ele não dá emenda fora do comum para deputado, ele só dá só quem quer, que é legal. Os deputados que são fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, talvez sejam 50 ou 80, Bia Kicis, Carla Zambelli, Felipe Barros, tantos que eu admiro, amigos meus, inclusive. E daí, Lisboa, o que acontece? Eles põem no plenário, né? E por maioria esmagadora eles conseguem os 3/5 dos votos que são necessários, são 513 deputados, 513. Eles precisam de 3/5 disso aí, ou não, 3/5, de 2/3, que vai dar 342 votos, conseguem isso com tranquilidade e Bolsonaro seria impedido. Agora, com essa trama revelada, veja bem, não é o Fernando Lisboa que veio denunciar, não é o Oswaldo Eustáquio que hoje pôs uma gravata aqui para denunciar, é o presidente nacional do PTB, que tem 12 deputados, 12 senadores, um partido que tem 65 anos, Fernando Lisboa. Oswaldo, é uma denúncia grave feita por um presidente de um partido. Automaticamente, essa live aqui, você pode ter certeza, Oswaldo, com 99%, o governo está assistindo ela. Pessoas próximas ao presidente estão assistindo essa live. Eu te passo com 99% de certeza. E não vai ficar assim. A partir de hoje, com a denúncia do presidente Roberto Jefferson, cai-se uma máscara e uma arquitetação de um projeto para derrubar um presidente eleito democraticamente. Hoje eu entendo
porque muitos viraram a costa para o presidente Bolsonaro. Muitos sites, muitos blogueiros viraram as costas para o presidente. Hoje a gente consegue entender isso. Você que está desse lado, é muito importante nesse momento. Eu quero pedir para vocês, sem voz, 2 dias nas ruas, ajudando para Oswaldo na rua, 2 dias, ajudando o povo, transmitindo das 8h16 da manhã até agora na rua. Eu perco minha voz pelo meu país e nós não podemos desistir. Muito obrigado, Lisboa. E olha, eu vou encerrar essa live aqui, 1h32. Oswaldo, você tem voz. Pede para o povo se inscrever no seu canal agora. Pede para o povo compartilhar. Porque você tem voz e o povo precisa ouvir quem tem voz. Porque está cheio de picareta na internet. Cheio de picareta. E nós não queremos picareta na internet. Queremos povo com verdade e que possa contribuir. Então você que está vendo aí, se inscreva nesse canal agora. Verifique se você está inscrito. Compartilha. Sabe por quê? Precisamos de uma geração que fale a verdade e que não se venda. E hoje está pouco. Hoje tem pouco jornalista e pessoas. Eu apoio muito por falar a verdade. E eu não quero aqui estar sozinho. Nós precisamos de um exército de homens e mulheres que não se curvam e que não se vendam. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe você, Oswaldo. Obrigado, Lisboa. Eu vou encerrar minha participação também aqui, dizendo o seguinte, meus amigos. Está em João 8,32. O presidente disse isso. E se eu pudesse falar com o presidente Bolsonaro, eu não tive essa oportunidade ainda, eu diria para ele o seguinte, que nós, o povo, não deixaremos ele sozinho. Nós tivemos aí 200 mil pessoas só no meu canal, mas seguramente mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente assistindo em todos os estados por outras lives que fizeram. Eu diria isso para o presidente se eu tivesse a oportunidade de dizer para ele, de falar com ele, que nós, o povo brasileiro, nós vamos acampar em frente ao Congresso e pedir a renúncia de Maia e de Alcolumbre se eles quiserem mexer com o presidente. Porque, como disse o Roberto Jefferson, o cara que denunciou o mensalão, ele falou assim, cara, tinha dinheiro a rodo no Congresso, mas esse cara é incorruptível. É incorruptível. E aí eu encerro a minha live aqui, com mais de 100 mil pessoas assistindo, dizendo, lembrando, citando Isaías 6, que está na Bíblia, quando o Isaías estava e anjos chegaram diante dele, e o Senhor falou assim, a quem enviarei, a quem enviarei, a quem enviarei? Assim como o Bolsonaro, assim como eu, como jornalista conservador, assim como você. E de repente Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como aí está aí, Rodrigo Maia, Alcolumbre, mas meus olhos viram o rei. E como uma tenaz na boca o anjo colocou e selou. É assim que ele fez com o Bolsonaro. E se eu pudesse falar com o presidente, eu diria, presidente Bolsonaro, nós estamos juntos para matar ou para morrer. E não vamos deixar. Chegou um momento, nós nos preparamos por toda uma geração. Eu tenho 41 anos de idade, me preparei por toda uma geração. Quando eu estava no colégio, quando eu estudava no colégio da polícia, eu dormia de coturno. E eu não entendia por quê. Meu pai falava, você tem que estar preparado para a guerra. E nós estamos num momento de guerra cultural. E nós estamos nesse momento, nessa guerra cultural, para dizer, nós estamos com você, melhor presidente da história, incorruptível, e não vamos deixar Rodrigo Maia, Alcolumbre, o STF fazer mal para você. Se eles quiserem dar esse golpe aí, que foi denunciado hoje, não foi denunciado pelo Oswaldo, nem foi denunciado por presidente nacional de um partido, que já estão para protocolizar, encomendaram do Santa Cruz da OAB, para protocolizar o impeachment, e agora não vai mais ser ele, vão pedir para outras pessoas. Frota, Joyce Hasselman, que aliás, acabei de ganhar da justiça da Joyce, acabei de ganhar da justiça do Facebook, que me chamou de fake news, mas a verdade liberta e a justiça me deu a vitória. Eu diria para o presidente, estamos juntos, juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, meus amigos. Que o favor de Deus seja sobre vocês. Que o favor de Deus seja sobre cada um de vocês. Eu digo para vocês o seguinte, se prepara para governar, se prepara para assumir postos de autoridade da sua cidade. Se prepara, sabe por quê? Porque
Se você for para uma faculdade de jornalismo, direito, economia, pós-graduação, doutorado, você vai vir governar e os seus filhos vão habitar os palácios. O presidente Bolsonaro falava sozinho no Congresso, ninguém acreditava nele. Ele não tinha partido político, ele não tinha dinheiro de fundo eleitoral. Bolsonaro não tinha apoio da grande mídia, mas ele venceu tudo e todos. Sabe por quê? Porque esta era a vontade de Deus para este tempo, para esta nação. E o Senhor Deus vai usar você, vai usar o presidente Bolsonaro para mudar a história desse Brasil para a próxima década, para os próximos 100 e para os próximos 200 anos. E eu quero fazer parte disso. E eu quero dizer para você agora, que mandou ameaça, que ligou no telefone do Hugo Alves aí, dizendo assim, pare com isso, para a sociedade secreta Silvestre, que ameaçou de morte a minha e a minha família. Eu quero dizer também para aqueles que usam interlocução através do Congresso para ameaçar minha família, ameaçando de coisa, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós não temos medo, porque o medo vai nos vencer. Só o medo pode nos atingir, só o medo pode nos atingir, mas nós não temos medo. Vocês podem nos ameaçar, vocês podem ameaçar minha família, congressistas ameaçar minha família, nós não vamos abrir mão de falar a verdade, porque a verdade liberta. Deus abençoe, meus amigos. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes. Iniciamos daqui, e que Deus abençoe o nosso presidente. Senhor, abençoe o Bolsonaro. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Bota aí.